Você vai fazer o concurso do INSS? Então fique ligado na aula de hoje, porque é com o especialista em direito previdenciário, professor Moisés Moreira. Na aula de hoje, ele vai dar dicas matadoras sobre a principal matéria do concurso do INSS. Nem respira, vem comigo! Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Moisés Moreira e estou aqui para mais um encontro do nosso curso de Direito Previdenciário. E neste encontro vamos tratar da Seguridade Social, seu conceito, sua organização constitucional. Ao você abrir a sua Constituição, a Constituição de 1988, você vai perceber que no artigo 194 existe a seguinte disposição: a Seguridade Social compreende um conjunto de ações, um conjunto integrado, emaranhado, entrelaçado de ações, de iniciativa dos poderes públicos, ou seja, do Estado, do governo, mas também de iniciativa de toda a sociedade, de todos nós, com vistas a garantir, a proteger os direitos relativos à saúde, assistência e previdência social. Então, a Seguridade Social, meus amigos, nada mais é do que um emaranhado de ações, uma rede protetiva que visa garantir os direitos relativos à saúde, assistência e previdência social. Imagine o seguinte: é como se a Seguridade Social fosse um guarda-chuva que vai abrigar três braços, um guarda-chuva que vai abrigar três pontos fundamentais de proteção. Quais são eles? Saúde e assistência, que não exigem contribuições diretas específicas para você poder acessá-las. E previdência, que esta sim exige que você contribua para ter acesso aos benefícios previdenciários. Portanto, saúde e assistência formam um subsistema não contributivo. Já previdência exige contribuições específicas para você usufruir os benefícios previdenciários. Então, Seguridade, esse grande guarda-chuva, possui essas três colunas. E você, quando olha para dentro delas, você percebe, para eu acessar a saúde, eu não preciso contribuir especificamente para isso. Basta pensar no SUS, o Sistema Único de Saúde. Seja rico, seja pobre, você tem direito a acessar quando você estiver doente ou em relação às medidas preventivas. Pense na assistência social. Você não precisa contribuir para essa finalidade, para ter acesso ao BPC, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Ainda na assistência social, você não precisa contribuir para ter acesso ao Bolsa Família. Você vai ter que cumprir os requisitos legais, tanto para o BPC quanto para o Bolsa Família. Pense no auxílio emergencial. Você vai ter que cumprir os requisitos para acessar o auxílio emergencial, mas não precisa ter contribuição, não precisa ser segurado da Previdência, porque saúde e assistência não são contributivos. É diferente de previdência. Para você aposentar, você deve contribuir. É diferente de previdência, porque para você ter um salário maternidade, você tem que contribuir. Então, grave sempre Seguridade Social com esses três braços. Então, se na prova vier, a Seguridade Social é toda contributiva, depende de contribuição sempre, está errado, porque vai ser contributiva somente a Previdência. Se disser de forma contrária, a Seguridade Social não precisa de contribuição, é totalmente não contributiva, também está errado, porque a Previdência precisa de contribuição. Próximo ponto. Para você compreender Seguridade Social, você deve observar que ela está inserida em um título maior dentro da nossa Constituição. É o título 8, que trata da ordem social. A ordem social tem vários capítulos, com vários temas e assuntos. Um deles é o da Seguridade Social, mas tem outros, como o da educação. E você deve observar que a Seguridade Social, assim como os outros que estão inseridos neste título da ordem social, deve guardar obediência ao disposto no artigo 193. E o que diz o artigo 193 da Constituição? Diz que a ordem social tem por base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Base, alicerce, o trabalho. Seguridade Social, ela tem também essa base ao proteger as pessoas que estão incapacitadas para o trabalho.
por meio da previdência, por exemplo. Também tem essa base ao proteger os necessitados por meio da assistência, sempre girando a partir deste alicerce, o primado do trabalho. Tanto é que uma pessoa, ela poderá ser submetida a uma reabilitação profissional para que ela volte a trabalhar e a contribuir, porque é o primado, pessoal, do trabalho. Primado do trabalho. Mas não é só isso. Eu tenho um alicerce, mas eu quero chegar em algum lugar. Eu quero chegar no bem-estar das pessoas. É por isso que saúde, previdência, assistência, seguridade social visa garantir uma proteção básica para as pessoas, direitos sociais, garantidores de direitos mínimos a partir dos quais você pode ter uma vida digna e usufruir, gozar de outros direitos. Ou seja, objetivo bem-estar e justiça sociais. Beleza? Então vamos para os slides para nós vermos certinho os artigos, como é essa conceituação e organização constitucional da nossa Seguridade Social. Vem para cá. Observe o seguinte, pessoal, conforme eu disse, nós temos um título maior em que se insere a nossa seguridade. É o título da ordem social, é o título 8. E o artigo 193 diz aquilo que eu falei para vocês. Trabalho e objetivo, bem-estar e justiça sociais, tá? Então, o capítulo que trata da Seguridade Social é o capítulo 2. Esse capítulo 2 desse título da ordem social, ele vai dos artigos 194 a 204, de importante leitura. Quando a gente entra no capítulo 2, nós temos uma seção 1, que são as disposições gerais, e lá tem o conceito, os princípios, as regras e os dispositivos sobre o financiamento da Seguridade Social. Observe bem. Disposições gerais, conceitos, conjunto integrado de ações para garantir saúde, assistência e previdência. Princípios, os princípios da Seguridade Social estão no parágrafo único do artigo 194. E nós temos também o artigo 195, que vai tratar do financiamento da Seguridade Social. Financiamento. Por quê? Porque para garantir esse guarda-chuva chamado Seguridade Social, com essa proteção, saúde, assistência e previdência, eu preciso de recursos, eu preciso de dinheiro, de fontes de financiamento. E esses recursos vêm da contribuição dos empregados, dos trabalhadores, dos contribuintes individuais, das empresas, da União, enfim, eu preciso de várias fontes desses recursos para garantir essa proteção. A seção número 2 trata da saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. A seção 3 trata da previdência social. São os artigos 201 e 202, estabelecendo as regras básicas sobre a previdência social e também princípios. E nós temos a seção 4, cuidando da assistência social, artigo 203 e 204. Esses artigos devem ser lidos e compreendidos para que a gente possa entender a base da Seguridade Social. No nosso curso, nós vamos detalhar previdência, mas vamos ver aqui alguns aspectos básicos dessa organização e que são importantes para a gente compreender. A primeira delas a gente já viu, que é o artigo 193, que traz o primado do trabalho e objetivo, e vamos entender que esse parágrafo único é uma novidade na nossa Constituição. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais. O que são políticas sociais, meus amigos? Políticas sociais são ações governamentais para garantir essa proteção. Então, diz a Constituição que o Estado vai exercer a função de planejamento dessas políticas para garantir a efetividade da saúde, assistência e previdência. E nesse planejamento é assegurada a participação da sociedade nos processos de formulação, ou seja, na concepção, na criação dessas políticas. A sociedade vai dizer: olha, é importante fazer isso para melhorar a saúde, olha, é importante fazer isso para melhorar a assistência, para melhorar a previdência, mas também no monitoramento. Depois que a gente vê acontecendo, a gente tem que monitorar, tem que olhar para ver se está funcionando. É garantida também a participação da sociedade, porque isso se dá, esse monitoramento, esse controle, se dá como forma de garantir que o objetivo seja cumprido. E qual é o objetivo? Bem-estar e justiça social. E por fim, eu tenho que ter uma avaliação dessas políticas, não podem ficar soltas. Depois eu tenho que ver se elas realmente funcionaram, serviram, foram efetivas. Isso aqui é o básico, que abre o caminho para a Seguridade Social. Isso aqui está no título Ordem Social, que é maior, mas se aplica
a Seguridade Social. Então, as políticas sociais, as políticas, por exemplo, de a saúde, assistência e previdência, no seu planejamento deve ter a participação da sociedade, desde a concepção, monitoramento, controle e avaliação. É isso que a Constituição nos diz. Tá gostando das dicas? Professor Moisés Moreira é fera. Fica ligado que no final do vídeo eu volto com você para dar os detalhes dos produtos dele no nosso site para a disciplina de Direito Previdenciário. Aproveita, dá o joinha nesse vídeo, faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Vamos com mais dicas do professor Moisés Moreira? Fica ligado! A Seguridade Social também já trouxemos o conceito, está aqui no artigo 194, é um conjunto integrado de ações, não são ações isoladas, é com participação do Estado e de todos nós, tá? Aqui nós temos as entidades não governamentais, nós temos grupos que prestam assistência social, que cuidam de carentes, de idosos, enfim, é toda a sociedade, pessoal, toda a sociedade, ou seja, todos nós e o Estado, tá? Toda a sociedade e todo o Estado. E aqui vamos dar uma olhada aqui no básico sobre os 3 braços que compõem a Seguridade Social. Vamos olhar para o braço da saúde, tá? Artigo 196, saúde. Saúde, ela não exige, conforme eu falei, contribuições específicas para você acessá-lo. A saúde, ela tem uma forte marca de um princípio que a gente estuda, chamado princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. É a universalidade da cobertura e do atendimento. O princípio mais aplicável na saúde é o princípio da universalidade. É o princípio da universalidade que tem maior incidência no âmbito da saúde. Mas cuidado, a universalidade ela tem uma maior incidência no campo da saúde, mas ela também incide de forma menos forte, mas também incide na previdência e também incide de forma intermediária na assistência. Já foi questão de prova afirmando que na previdência não se aplica a universalidade. Aplica, mas é de forma amenizada, mitigada, porque a previdência se volta para aqueles que contribuem, tá? A previdência possui universalidade, mas mais restrita. A universalidade, a maior aplicação dela está aqui, na saúde. Por quê? Porque diz o artigo 196, meus amigos, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, e nós vimos que as políticas sociais têm que ter a participação da sociedade no planejamento, no monitoramento, controle e avaliação, e econômicas, tudo é ligado também ao econômico, que visem, o objetivo das políticas relacionadas à saúde. Nós temos o objetivo de redução do risco de doença e de outros agravos, e também o acesso igualitário e que universal às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então repara como a saúde é marcada pela universalidade. A saúde é direito de todos e dever do Estado. É garantido por políticas sociais e econômicas que visem a saúde tem um forte caráter preventivo, que é a redução do risco de doença e outros agravos. Eu tenho também o acesso universal e também igualitário às ações e serviços de saúde, para que ela seja promovida, para que haja a proteção das pessoas e que elas sejam recuperadas. Esta é a saúde com a forte marca da universalidade. A saúde, tá bom? Vamos aqui primeiro para a assistência. Olha o que diz o artigo 203 sobre a assistência social. A assistência será prestada a quem dela necessitar. A quem dela necessitar, todos que necessitarem. Repare que a saúde é prestada para todos. É claro que tem que precisar, mas tem o caráter preventivo também da saúde, que é para todos, e não somente para quem precisa, ali no sentido de procurar o Sistema Único de Saúde porque está doente, mas tem o aspecto preventivo para todos, para evitar
para evitar o quê? A ocorrência de doenças, a ocorrência de agravos à saúde das pessoas. Então tem um aspecto universal muito forte na saúde mesmo para todos. E aqueles que precisam procuram o SUS também, o Sistema Único de Saúde. A assistência já é voltada realmente para aqueles que dela necessitam, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Eu não preciso pagar contribuições para acessar a assistência. A assistência, ela possui uma lei, e essa lei é chamada de Lei Orgânica da Assistência Social. Ela é conhecida com a sigla de LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. A LOAS é a Lei 8742 de 93, Lei 8742 de 93. Essa lei é muito importante para o concurso, especialmente quando menciona o benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC da LOAS. O BPC da LOAS pode ser ao idoso, que é aquele que tem mais de 65 anos, a partir de 65 anos, e que comprove não ter meios de prover, de cuidar da própria subsistência ou de tê-la provida pela família, ou seja, ele vai se enquadrar em um critério definido em lei para poder ter acesso. Então nós temos um amparo ao idoso, BPC ao idoso, e nós temos também a previsão na LOAS de um BPC ao deficiente. Deficiente é aquele cuja deficiência é comprovada mediante a avaliação e que também não tenha condições de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido pela família. Ou seja, são os critérios de necessidade sendo demonstrados para acesso aos benefícios da assistência social. E lá na LOAS estão as regras básicas. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8742 de 1993. É fundamental para o nosso estudo. Já a Previdência, que eu deixei aqui por último, ela tem um caráter contributivo. Você precisa ter contribuições para acessar os benefícios previdenciários. E o que diz o artigo 201? Diz que a Previdência será organizada como regime geral. Então nós temos dentro da Previdência o chamado RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Possui caráter contributivo, tem que contribuir. Filiação obrigatória, ou seja, se a pessoa trabalha, ela está obrigatoriamente filiada à Previdência. Muitas vezes você escuta uma pessoa, o que eu devo fazer para me aposentar? Eu trabalho como vendedor, eu trabalho fazendo transporte, eu nunca contribuí. Essa pessoa, na verdade, é uma devedora, porque a partir do momento que ela exerceu a atividade remunerada, ela deve contribuir para a Previdência Social. E a Previdência Social, que vai ser organizada sob a forma de regime geral, ela deve observar critérios para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Previdência Social, observando critérios para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. O que significa isso no nosso artigo 201? A Previdência é contributiva, contributividade. Os segurados vão ter direito aos benefícios e os seus dependentes. Os dependentes segurados quem são? Os filhos até 21 anos, o cônjuge, são os de primeira classe. Aí tem pais de segunda classe, tem irmãos de terceira classe. Os de primeira classe, filhos e cônjuge, são preferenciais. Então eles têm uma proteção. Uma proteção por causa do quê? Da relação que eles têm com um segurado, que é aquele que contribui efetivamente com a Previdência Social. O segurado em si, ele tem acesso às aposentadorias, ele vai ter acesso ao benefício de auxílio-doença, que agora se chama auxílio por incapacidade temporária, tem acesso a um salário-maternidade, e os dependentes, por causa dessa relação que tem com os segurados, vão ter acesso a uma pensão por morte, a um auxílio-reclusão, tudo isso dentro da Previdência, marcado pela contributividade. A Previdência também é de filiação obrigatória. O que significa isso? Gente, você trabalhou, você exerceu atividade remunerada, você deve contribuir para a Previdência. Você vai contribuir sobre tudo que você ganha? Não, você vai contribuir até um teto, que é chamado teto do regime geral de Previdência Social. Você está sujeito a esse teto para você contribuir, entre o salário mínimo e o teto. E você vai ter acesso aos benefícios da Previdência também até o teto da Previdência Social.
Esta é a Previdência. Agora observa, lembra que eu falei que a universalidade, ela se aplica com a potência maior na saúde, porque tem um caráter preventivo, tem os casos em que você necessita e vai ao SUS, o Sistema Único de Saúde, mas a universalidade, que é um princípio da Seguridade Social, a universalidade, cobertura e atendimento, ela incide com muita força na saúde. Ela incide com força também na assistência, que é devido a quem comprovar os requisitos de necessidade. E também já foi cobrado em prova, a universalidade incide na Previdência, só que de maneira mais suave, porque a Previdência a gente tem o quê? Ela é devida para aqueles que contribuírem. Moisés, mas como é que a universalidade se aplica à Previdência se a Previdência é devida para quem contribuir? Isso é uma contradição, não? Não. Ela é mitigada, ela é uma universalidade no sentido de que o máximo de pessoas devem ter a oportunidade de contribuir. É a universalidade da cobertura, o máximo de riscos sociais, de eventos que geram incapacidade para o trabalho devem ser cobertos. O máximo de atendimento deve ser preservado para aqueles que contribuírem. Tanto é verdade que a universalidade se aplica à Previdência que existe, meus amigos, uma figura chamada de segurado facultativo. Sabe quem é o facultativo? É aquele que não exerce atividade que o qualifique como obrigatório. Nós temos os obrigatórios. Quem são os obrigatórios, Moisés? Segurados obrigatórios, que são obrigados a contribuir. Empregado, contribuinte individual, doméstico, segurado especial, trabalhador rural, o avulso, são esses os obrigatórios. Mas olha só, pela universalidade que se aplica à Previdência, aquelas pessoas que não estão exercendo atividade que os qualifique como obrigatórios, elas podem escolher optar, se desejar, por contribuir. São os facultativos. De exemplo para mim, no caso, se você está apenas estudando, a gente fala apenas como se fosse uma coisa mais restrita. A gente sabe o trabalho que dá. Apenas nada, né? Você que está aí estudando, que está aí batalhando, você pode, a partir de reservas ou de uma ajuda que você tiver, você pode fazer contribuições mensais à Previdência e assim estar protegido em caso da ocorrência de algum risco social, algum acontecimento que lhe tire a capacidade de exercer suas atividades habituais, inclusive de estudar. Aí você vai ter direito a um benefício previdenciário, entendeu? Por causa da universalidade, a Previdência não está só para quem trabalha, não. Mas pessoas que mesmo sem trabalhar podem pagar, elas contribuem se desejarem, que são os facultativos, que é você que está estudando, é você dona de casa, enfim, são pessoas que têm essa autorização, porque a universalidade, apesar de ser maior na saúde, também se aplica na Previdência. E na assistência social nós temos os benefícios da LOAS, nós temos o salário, nós temos o Bolsa Família, nós temos o auxílio emergencial. Tá, meus amigos? Isso é muito importante para compreender a estrutura da Seguridade Social, a estrutura da nossa rede protetiva maior. Não se esqueçam, conceituação e organização constitucional, conceito, conjunto integrado, direitos que participam da Seguridade, saúde e assistência, não contributivos, previdência, contributivo. A proteção está dentro de um título maior, ordem social, primado do trabalho, objetivo bem-estar e justiças sociais. E como se dá essa organização? Se dá dentro da saúde, que é dever do Estado, que é direito de todos, em caráter preventivo, para sua promoção, recuperação, garantia, assistência social, independentemente de contribuição, cumprindo os requisitos legais e previdência para as contribuições em relação aos segurados e os seus dependentes. Esta foi a nossa aula. Um grande abraço, até a próxima, valeu! Gostou das dicas? Quer ser nosso aluno para o concurso do INSS? Então acesse o nosso site www.paulofrancaconcursos.com.br. Lá você vai encontrar os cursos de Direito Previdenciário do professor Moisés Moreira. Você escolhe curso só em PDF ou curso com vídeo mais PDF. Nos siga nas redes sociais e qualquer dúvida sobre os nossos produtos, entre em contato com o WhatsApp da aprovação, DDD 32 99907 1973. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já para turbinar a sua preparação para o concurso do INSS. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.